Para a felicidade de poucos e a tristeza de muitos, hoje eu vou falar sobre a Operação Traíra, que aconteceu em 1991, aqui no nosso Brasilzão de meu Deus. Então, antes de começar a falar dessa Operação Traíra, eu vou ter que explicar outra coisinha para fazer sentido, porque senão não vai fazer sentido. Então eu vou explicar. Antes de acontecer essa operação, aconteceu o seguinte: foi entre os guerrilheiros das Farc contra o Exército Brasileiro. O que é essas Farc? É a Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, ou Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou Farc, né? As Farc, né? Que seria assim. Beleza? Aí o que aconteceu? Os caras eram tipo uns guerrilheiros que basicamente atacavam os outros pra conseguir recurso, né? Então os caras atacavam e só pra conseguir as coisas. Só que esse grupo era de esquerda, né? Eles gostavam do marxismo, tudo, socialismo, comunismo. Então eles iam, atacavam alguma cidade, alguma coisa assim, pegar os recursos e dava para as pessoas que apoiavam eles, mas a maioria das vezes ficava tudo com eles, né? Não dava nada, só falava que ia dar. Tipo, se você ajudar a gente aqui, a gente dá comida pra você, só que depois fala, acabou a comida, a gente comeu tudo. Os caras eram mal ruim, né? Que seria assim. Sacanagem também fazer isso, né? Aí o que aconteceu? O exército da Colômbia começou a querer pegar os caras, né? Que seria assim, atacar os caras dessas Farc, né? E um dos líderes dessas Farc aí era aquele Pablo Escobar. Todo mundo já ouviu falar do Pablo Escobar, o traficante lá que seria assim, o cara que mexe com droga, cocaína, um monte de coisa assim. Então ele é meio que um dos líderes, né? Que seria assim. E ele era o chefão quase, né? Com isso, o exército da Colômbia conseguiu achar uma base dessas Farc aí, né? E foram lá e atacaram os caras, né? E conseguiram meio que ferrar os caras lá, que seria assim. Não mataram todo mundo, mas tomaram tudo a base dos caras, né? e pegaram Alimento, armas, coisa assim, munição. E alguns fugiram, né? Só que os caras pensou, e se a gente tentar atacar outra base assim, pra pegar os recursos de volta? E acho que os caras não vão ligar, não. E o que aconteceu? Agora eu vou chegar nessa Operação Traíra. Quer dizer, eu vou quase chegar. O que aconteceu foi o seguinte: ocorreu a Operação Jaguanitu, que foi do Exército Brasileiro em fevereiro de 1991. Só pra dar um aviso aí, essa operação do Exército da Colômbia aconteceu no finalzinho de dezembro de 1990, beleza? Então só pra dar um aviso que esqueci de falar. Então, voltando aí, essa Operação Jaguaritu aqui no Brasil, foi o seguinte: os caras estavam lá na Amazônia, tudo, o exército tava lá na Amazônia, e eles queriam meio que, eles queriam sair de um local pra fazer outro acampamento mais pra cima, né, do rio, assim, que esse rio se chamava Rio Traíra, né, por isso o nome Operação Traíra, né? Então, aí os caras foram lá e subiram um pouco o rio e fizeram um acampamento bem pequenininho, que tinha um dormitório e uma área pra alimentação, né, que seria assim, refeição, tudo, e era tipo 2 predinhos bem pequenininhos, e os caras fizeram meio que uma limpa num terreninho, fizeram o acampamento deles, e eles usaram meio que os materiais da floresta, né, que seria assim. Então eles pegavam as madeiras, tudo, faziam as casinhas dele, que seria assim, lá a parte lá pra comer tudo, pra fazer a refeição, e colocaram como telhado uma lona azul, e fizeram meio que uns postos de observação, tipo uns predinhos assim, né, que seria assim, pra os caras ficarem de vigia, né, um predinho meio alto, então dá pra ficar de vigia. E também vale considerar que essas casinhas, os caras meio que colocaram umas madeiras embaixo para elevar a casa, porque o rio algumas vezes, esse rio Traíra, né, ele levantava assim, e dominava tudo, meio que as beiras do rio. Então, tipo, se os caras fizessem na linha da terra mesmo, ia alagar tudo a casa deles, que seria assim. Então eles fizeram um pouquinho mais alto, que meio que não ia alagar, né? Então ficava tudo cegado, né? Que seria assim. E o que aconteceu? Os caras tá fazendo tudo, tá tudo cegado. Fizeram também uma trincheira, né? Aqueles buracos no chão, né? Pra colocar metralhadora ou ficar escondido. Uma mini trincheira, né? Fizeram 3 pra ficar escondido lá tudo e ficar tudo cegado, né? Que seria assim. E foi passando tempo, os caras falaram, tá tudo cegado. Ih, ó, que bacana. Isso aí aconteceu em fevereiro de 1991. Só que aconteceu um pequeno probleminha. Lembra aquele ataque do exército da Colômbia contra os caras das Farc? Então, olha o que aconteceu. Lembra que eu falei que os caras fugiu tudo e estavam querendo achar outro acampamento? Aí onde que eles foram atacar? Sim, o acampamento brasileiro lá do Rio Traíra, né? Os caras lá estavam tudo cegado. Tinha 17 soldados do Brasil. Só que naquele momento que eles atacaram, 3 caras do exército estavam na mata, né? Pegando recurso, tudo, pegando madeira, né? Essas coisas assim, pegando fruta, tudo pra comer. E basicamente na base mesmo tinha 14 pessoas, né? Que tinha 17 no total, então 3 estavam fora, então pela matemática aí tem 14, né? Que seria assim na base. Só que tinha 2 caras de vigia, né? Tá naquelas torrinhas lá que eu tinha falado. Eles estavam meio que de vigia pra ver se tá tudo certinho. Só que esses caras das Farc, eles foram atacar no dia 26 de fevereiro de 1991. Eles foram às 8 da manhã e esperaram até meio-dia pra poder atacar, né? Que seria assim. Então os caras ficou lá, tudo esperando, ficou lá, vamos esperar aqui, uma hora a gente pega eles, né? Que seria assim. Então eles ficaram lá tudo esperando, ficaram camuflados, né? Na mata. Eles estavam usando roupa preta, né? Pra camuflar ainda mais, né? Que basicamente, algumas vezes na floresta, as árvores meio que tampam a luz do sol, né? Então se você estiver usando preto, você tem um pouquinho mais de chance de ficar camuflado, né? Que seria assim. Então já dá uma ajudinha já, né? Aí os caras ficaram esperando tudo camuflado e eles foram atacar com 40 homens, né? Só que esses 40 homens dividiram em 3 grupos. Um grupo atravessou o rio, entrou no território nacional, o território brasileiro, que estavam na Colômbia, né? Esse rio dividia o Brasil e a Colômbia, né? Então um grupo foi pro lado esquerdo e o outro grupo foi
foi o lado direito, né? Atacar os caras pelo lado, né? E outro grupo ficou do outro lado do rio, meio que mirando nos caras lá do acampamento, né? Com sniper e metralhadora. Só que você pode pensar aí, os caras onde que arranjava arma? Esses caras das Farc aí. Simples. A União Soviética, a China e Cuba mandava arma pra eles, né? Tipo AK-47, essas coisas assim. Mandava arma, tudo. Os caras falaram, beleza, a gente tem arma aqui. Aí os caras começaram a atacar meio-dia. Só que o que aconteceu? Lembra aqueles dois caras que eu falei que ficaram de vigia? Então, eles foram os primeiros a morrer. Porque os caras já pegaram a sniper, meteram bala em um cara, depois meteram bala em outro cara. Eles morreram, né? Que tipo, os caras nem tava cegado. O primeiro ouviu o tiro, morreu, né? Tipo, não deu nem pra reagir, né? Tipo, o cara ouviu o tiro, pá, já tá no chão já basicamente. E o outro, né? O cara que tava do lado dele, tipo, ele só falou, caramba, o que tá acontecendo? Já morreu, já também. E os caras começaram a meter bala lá dentro desse refeitório do Brasil, né? Só lembra que eu falei que essa base era um pouquinho mais elevada, que o rio subia tudo, então os caras fizeram a base um pouquinho mais elevada, tudo. Então, sorte deles, porque os caras começaram a meter bala pra furar a madeira, né? E só pegou os pés do cara, tipo, até o joelho, né? Então, basicamente, não pegou o corpo do cara todo, né? E eles começaram a meter bala que nem louco e mataram mais um cara. Então, eles mataram 3 pessoas, ou 3 soldados brasileiros, né? E também, vale considerar que tinha 2 garimpeiros que estavam meio que como refém lá pelo Brasil. Não refém, mas os caras, tipo, tá meio que preso assim, pra depois mandar pra Colômbia de novo, né? Que eles pegaram. Também uma coisa importante de se falar, que era o seguinte, tinha algumas pessoas que eram garimpeiros, né? Eles pegavam ouro, tudo, alguns outros minerais, só que eles estavam num lugar que era proibido de fazer isso, né? Só que os caras foram lá e falaram, dane-se, eu vou fazer aqui. Só que essas Farc, eles meio que protegiam os caras que seriam assim, falaram, a gente garante sua proteção, em troca, você dá um pouco do dinheiro que você conseguir do ouro, tudo, alguma coisa assim, você dá pra gente. Então, dando exemplo, você conseguiu 100 reais de ouro, dando exemplo assim, então você dá 20, 30 conto pra nós aqui, né? 20, 30 reais e ficar tudo cegado, né? Que seria assim. Então eles davam um dinheirinho pros caras e ficava todo mundo amiguinho, olha que bacana. Só que aconteceu, o exército ficou bem bravo e conseguiu capturar 2 garimpeiros, né? Que os caras tá meio que em zona proibida, né? Então não podia entrar lá, né? Os caras foram lá pegar ouro, tudo, as coisas assim. Minérios. E tava lá tudo cegado. Aí os brasileiros conseguiram pegar 2 caras, né? E fizeram meio que como prisioneiro, né? Ficaram na prisão pra depois levar lá pra Colômbia, pelos próprios caras da Colômbia julgar os caras, né? Que seria assim. E tava lá todo mundo cegado, começou o ataque, tudo que nem eu falei, né? E já morreu 3 caras e ficaram 7 feridos, né? Aí sorte também, vai considerar que tinha um cara que era médico lá nesse acampamento e esse cara não foi atingido, então ele conseguiu meio que ajudar os caras, né? Que seria assim do Brasil, então conseguiu meio que fazer os primeiros socorros, né? Então sorte dos caras que eles não morreram, né? Então com isso, o comandante lá dessas Farc aí, né? Que atacou os brasileiros, meio que falou para o fogo aí, né? Cessar fogo, ou seja, para de atirar. Aí eles foram lá, roubaram armas, comida, né? Um rádio do Brasil, né? Que era pra comunicar, né? Que seria assim, entre esse acampamento e outras forças, né? Que seria assim. Então os caras roubaram, também pegaram munições das armas, né? E pegaram mais granadas, tudo isso coisas assim. Saíram correndo lá pra mata, né? E ficaram escondidos dentro da mata, né? E você pode pensar, os caras então do Brasil avisou os outros aí que foram atacados. Não. Lembra que eu falei que os caras roubou aí o rádio, né? Aí os caras ficou sem poder se comunicar, né? Então os caras falaram, agora ferrou. Que seria assim? A gente não pode nem falar com os outros aqui pra vir ajudar a gente, né? Aí agora lascou, né? Aí com isso, em 1º de março de 1991, um grupo de soldados, né, foram lá pra esse acampamento, ficava fazendo tipo um rodízio, né? Então ficava uma semana um pouquinho, aí outra semana vinha outro carinha aqui, ficava aqui, todo mundo ficava certo. Meio que seria assim. Aí os caras chegou lá, viu o que tá acontecendo, né, e já comunicaram direto uma base que era do Brasil, né? Que ficava perto desse acampamento. E os caras dessa base já avisaram outra base que seria assim. A segunda base a ser avisada aí, avisou Manaus, né? Que era a capital do Amazonas. E Manaus já avisou direto pra Brasília, né? Os caras foram atacados. E com isso, o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente do Brasil na época lá, falou, não, agora a gente tem que se vingar dos caras ainda, que seria assim. E eles foram lá e conseguiram juntar até que bastante soldados, que seria 5.000 soldados, né? Eles pegaram algumas tropas do Rio de Janeiro, também de São Paulo, mandaram lá pra Amazonas, né? E também pegaram gente pra caramba do Amazonas, que os caras já sabiam lutar lá, então já ficava mais sossegado, né? Que seria assim. Não tinha que treinar eles nada, então já ficava mais sussa, né? E o Brasil também mandou 2 aviões, tipo aquele Hércules, aquele avião bem gigante lá, né? Que seria assim, que tipo, cabe coisa pra caramba, cabe até tanque de guerra, dependendo, né? E o negócio é gigante, né? Mandaram 8 helicópteros, que dá pra carregar tropas e também tinha metralhadora. E mandaram mais 2 helicópteros, que era o Bulldog, né? Esse Bulldog tinha um pouquinho de arma também, tinha metralhadora e tudo, mas era mais pra carregar tropa, né? Aí eles mandaram esses helicópteros, os aviões, e mandaram também alguns aviões do exército, aviões militares, tipo aqueles caça, né? Que seria assim. Só que eram os Tucanos, né? Que eram os aviões do Brasil. E mandaram mais 6 Tucanos lá pra Manaus, no Amazonas, né? Então os caras mandou esses caras do exército ainda, mandou 5.000 soldados, mandou os helicópteros, mandou os aviões, né? Os aviões grandão, e mandou os aviões a jato, né? Então mandou coisa pra caramba pros caras lá. E já deu uma ajudinha pra eles já, né? Aí eles mandaram esses caras do exército em 7 de março de 1991, mandaram lá tudo. E no dia seguinte, eles já estavam prontos pra
atacar já, né, que seria assim. E foram lá e atacaram algumas bases, né, que era desse Aspark, e já fizeram a Operação Traíra, né, em homenagem ao acampamento Traíra, né, também pra meio que vingar os caras que morreram, né, que seria assim, do exército brasileiro, né. Eles foram lá, atacaram algumas bases e fizeram alguns prisioneiros, foi onde que, da sua base principal, os caras lá foram lá e revelaram tudo, era um pouquinho mais pra cima, né, do rio. Eles foram lá, mandaram os soldados, tudo, do exército, né. Eles chegaram no acampamento ao meio-dia e começaram a abrir fogo, né, nesse acampamento, e eles meio que fizeram a mesma coisa que os caras lá das Farc fizeram contra o acampamento lá brasileiro, né. E eles foram lá, atacaram tudo e conseguiram matar basicamente gente pra caramba, né, que seria assim, lá do Aspark, né. Mataram basicamente todo mundo, se for considerar assim, e fizeram 12 baixas, né, nesse acampamento, ou seja, mataram 12 pessoas e deixaram mais alguns feridos, né. E esses feridos foram meio que pegos pra dar mais informação, né, onde que tá o Aspark, né, o resto que sobrou aqui ainda tinha alguns, né, e também onde que tá nossas armas, alimentos, as coisas assim, munição. Aí os caras falaram, não, tá lá pro outro lugar. Os caras subiram de novo o rio e chegaram em outra base dos caras, e essa aí era a principal mesmo. Só que quando eles foram atacar, eles viram que tinha 150 prisioneiros, só que tinha as esposas e os filhos desses caras das parques. Aí os caras falaram, não vou atacar não, que é sacanagem, né? Se a gente for atacar, pode acertar as crianças ou as mulheres, né? Então, elas não tem nada a ver com nada, que seria assim. Aí os caras falaram, não, só os caras, só que a gente tem que matar, os outros não tem nada a ver, então não vão atacar não. Aí com isso os caras falaram, não, agora vamos deixar com o exército da Colômbia, né, pra resolver esse negócio. E os caras da Colômbia ficaram bem felizes, porque meio que eles já estavam em guerra contra as Farc, né? Então, gente ajudando aí fica bom, né? Os exércitos brasileiros tá ajudando, então vai ficar bom. Então, os caras foram lá e meio que deixaram pro exército da Colômbia atacar lá, né? Os caras foram lá e atacaram. E no dia 22 de abril de 1991, foi encerradas as operações do Brasil, né? E eles meio que fizeram a vingança pelos amigos deles e ganharam essa batalha, né? A Operação Traíra, né? Algo bacana. E conseguiram recuperar todos os seus recursos roubados, né? As armas, as munições, granadas, o rádio, só que não conseguiram recuperar as comidas que os caras roubaram também. Então, essa aí foi a Operação Traíra, e também vale considerar que muita gente não tava sabendo dessa operação, né? O povo meio que não tava sabendo, porque os caras deixaram tudo meio que no privado, né? Só o exército sabia, né? E o presidente tudo do Brasil, né? O Fernando Collor, os caras deixaram tudo silencioso, né? Pra ninguém saber, né? O que tá acontecendo. E depois de bastante tempo, começaram a falar pro povo, né? O que aconteceu, tudo. E basicamente seria isso. Então, muito obrigado por todo mundo que me ouviu até agora, e eu vou ficando por aqui, e até meio que segunda-feira, que todo mundo já tá cansado.